Cecília Sanches, professora de Direito Administrativo, continuo com vocês trabalhando toda a Lei 8.112 de 1990. O nosso primeiro tema da aula é a introdução da Lei 8.112, onde nós veremos aquela clássica divisão dos agentes públicos, a questão dos cargos, dos empregos, das funções. A gente vai aprender a diferenciar uma coisa da outra, a aplicabilidade prática disso, não só para aquele que está fazendo o concurso, mas para o operador do direito, para o advogado, para quem trabalha no Serviço Público Federal, ok? Vou apresentar para vocês os nossos alunos, sejam bem-vindos. É enorme prazer estar aqui, o Flávio, que é meu aluno, fiquei muito satisfeita com a sua presença, obrigada. A Claire, prazer, e o Gabriel, sejam bem-vindos, obrigada pela participação de vocês, ok? Vou informar para vocês o nosso e-mail é saberdireito@stf.jus.br. Envie as sugestões, perguntas, dúvidas. Eu só peço que vocês identifiquem qual é o tema, identifiquem que é para mim, professora Lucília, para facilitar a questão do envio de dúvidas, a questão do envio de perguntas de vocês, ok? Porque quando a gente estuda a Lei 8.112 de 1990, a gente estuda especificamente o servidor público federal. Mas a gente precisa, antes de mais nada, contextualizar esse servidor. Entender onde que esse servidor se encontra em todo o quadro de pessoas físicas da administração. Por isso, agora, a gente começa introduzindo com aquela noção básica de agentes públicos, para a gente chegar até o servidor e aí entender especificamente onde se enquadra a Lei 8.112 de 1990. É preciso, portanto, que a gente comece a lembrar que nós temos na administração federal pessoas jurídicas, mas principalmente pessoas físicas. E que todas as pessoas físicas da administração federal são chamadas de agentes públicos. Seja, na verdade, administração federal, estadual ou municipal, são chamadas de agentes públicos. São, portanto, agentes públicos aquelas pessoas físicas que, de forma permanente ou transitória, com remuneração, sem remuneração, estão presentes na administração, atuando para a administração, atuando para o público em geral. Daí esse nome, agentes públicos, pessoas que atuam para o público, pessoas que atuam para a administração. Como vocês perceberam nessa ideia geral, agentes públicos é um grupo muito grande. Temos aqueles que se encontram de forma permanente, aqueles que estão de forma transitória, com remuneração, sem remuneração. Por isso a gente diz que agentes públicos é um grande grupo, é um gênero, onde nós vamos fazer algumas divisões e algumas subdivisões. Primeira divisão é a divisão em agentes políticos. Nós vamos considerar primeiro o que a gente chama de agentes políticos. Depois nós teremos a divisão em particulares em colaboração, também chamados de agentes colaboradores, e por fim, agentes administrativos ou servidores públicos, lato sensu, em sentido amplo. Antes da gente passar para essas subdivisões, é preciso que a gente tenha noção. Professora, qual a importância disso? Qual a importância de eu pegar tantas pessoas diferentes e agrupar e chamá-las de agentes públicos? Nós temos essa importância em diversos ramos do direito. Quando você vai impetrar um mandado de segurança, por exemplo, você precisa de saber se aquela pessoa é um agente público. E aí você vai identificar que ela, portanto, é uma autoridade coatora passível de um mandado de segurança. Quando você precisa verificar quem é o sujeito passivo numa ação e o sujeito ativo numa ação de improbidade, você precisa saber se aquela pessoa atuante ali faz parte do grande grupo agentes públicos. Na área criminal, por exemplo, quando você vai determinar os crimes contra a administração, os crimes praticados pelos funcionários públicos contra a administração. Você tem que saber, portanto, quem são os funcionários públicos, quem são os agentes públicos. Daí a importância de nós agruparmos tantas pessoas diferentes nessa ideia de agentes públicos. Servidor público é muito melhor, porque você nem tem contrato de trabalho com o Estado, você tem uma relação com o Estado, que decorre de um ato administrativo. O servidor tem uma relação com o Estado que decorre de um ato administrativo. Então, ele não se relaciona através de contrato, portanto, ele não tem como base a CLT.
A base dele é a Lei 8.112 de 1990, que nós chamamos de Estatuto do Servidor Público Federal. Pode ser um servidor estadual, pode ser um servidor municipal, cabe a cada estado da federação, a cada município estabelecer o seu estatuto. Em âmbito federal, o Estatuto do Servidor é a Lei 8.112/90. Servidor público, portanto, ele ocupa cargo, ele não tem emprego, ele tem uma relação de emprego, mas ele ocupa cargo, ele não tem emprego, tá? E aí a gente começa a entrar na ideia de o que seria um cargo público. Quais as diferenças entre um cargo efetivo, um cargo vitalício, um cargo de carreira, um cargo isolado? Isso é muito importante, porque nós temos diversos tipos de cargo. Nós temos cargo político, que são os dos políticos, eles entram através de eleição. Nós temos os cargos transitórios, nós temos os cargos permanentes, mas a grande divisão de cargo público, a divisão mais relevante, é aquele em que a gente divide o cargo vitalício do cargo efetivo. Cargo vitalício de cargo efetivo. Qual que é essa diferença? Todos os dois cargos, vitalício ou efetivo, só são ocupados, são uma estrutura organizada na administração, paga pelos cofres públicos, mas só são ocupados através de regra concurso público. Então, para que eu ocupe tanto um cargo vitalício quanto um cargo efetivo, eu preciso, em regra, prestar concurso público. E a diferença começa agora. No cargo vitalício, eu presto concurso público e, após 2 anos, eu adquiro a chamada vitaliciedade. Ou seja, após 2 anos, eu tenho a segurança de que eu só perco o meu cargo através de uma sentença judicial transitada em julgado. Então, vitaliciedade significa eu perco o cargo quando eu chego no fim da minha vida, vitalício. Durante todo o meu período de vida, eu tenho aquele cargo, eu ocupo aquele cargo. Para que eu perca de uma forma diferente disso, é necessário uma sentença judicial transitada em julgado. Diferente do cargo efetivo. Quando você entra num cargo efetivo, você não consegue adquirir a vitaliciedade, você adquire a estabilidade. Daí isso é muito comum que as pessoas, às vezes, no dia a dia, falem assim, eu sou servidor efetivo. Não, o cargo é efetivo. Você é um servidor que ocupa um cargo efetivo, já estável ou ainda não estável, percebe? A efetividade é do cargo, a estabilidade é da pessoa servidor, já adquiri ou não. Cargo efetivo é aquele que me dá a chance de adquirir estabilidade. E o que seria estabilidade, professora? É uma segurança muito grande de que eu não perco esse meu cargo, mas não tão grande quanto a vitaliciedade. Se na vitaliciedade eu perco por sentença judicial transitada em julgado, na estabilidade eu perco por sentença judicial transitada em julgado, mas eu perco também em razão de processo administrativo disciplinar, perco também em razão de uma má avaliação de desempenho e perco também se a administração exceder nos seus gastos com o pessoal. É importante que a gente tenha como, de maneira muito clara, como foco nesse nosso estudo, o âmbito de atuação da Lei 8.112. Ela é uma lei federal, da União, das autarquias, das fundações, inclusive as fundações especiais, voltada para o servidor, para quem faz concurso e ocupa cargo na administração federal. Então, ela não é a lei do empregado, ela não é a lei do temporário, ela é a lei do servidor. Eu costumo dizer que ela é, muito entre aspas, a CLT do servidor, porque é a Lei 8.112 que vai estabelecer todo ou a base jurídica do serviço público federal. É a Lei 8.112 que vai dizer quais são os seus direitos, os seus deveres, como que você adquire esses direitos, como que você perde, quais as consequências disso tudo. Então, a Lei 8.112, ela tem aplicação federal. Claro que ela é usada pelos estados e pelos municípios. Os estados e municípios absorvem essa lei com as suas adequações devidas. E nós sabemos também que a Lei 8.112 é uma lei ampla, é uma lei geral. Ela não pode, portanto, estabelecer todos os detalhes.
além da Lei 8.112 e abaixo dela, nós temos pequenas legislações específicas, como, por exemplo, a legislação da Polícia Federal. Eles trazem como base a Lei 8.112, mas eles têm a sua lei própria, onde há estabelecido ali alguns critérios próprios para eles. E o tema provimento é um tema de extrema relevância, não só para quem pretende entrar num cargo público, para quem já está, para quem vai fazer concurso e para os advogados de forma geral, para que possa orientar os seus clientes nos procedimentos necessários. Antes de mais nada, o que é provimento? Provimento é o preenchimento de um cargo, é a ocupação de um cargo. É quando o servidor é chamado a preencher, a ocupar, a fazer parte de um cargo público. E aí, claro que a gente pensa, num primeiro momento, a respeito da prestação do concurso. Passei no concurso, vou ocupar um cargo público, vou prover um cargo público. Só que existe provimento também, mesmo depois que você já ocupa um cargo público. Ou seja, você já faz parte da administração e pode haver provimento. Você pode preencher, ocupar outros cargos públicos por diversas circunstâncias. Porque foi promovido, porque sofreu alguma lesão e precisa se adaptar, enfim. Existe o que nós chamamos de primeiro provimento, que é aquele que decorre da prestação do concurso e da aprovação. E existe o que nós chamamos de provimentos decorrentes ou derivados. São aqueles que decorrem do primeiro, ou seja, derivam do primeiro, chamado de originário. Portanto, nossa primeira divisão vai ser: provimento é o preenchimento de cargo e pode ser dividido em provimento originário, que é o primeiro, e provimentos derivados, que são 6, são decorrentes. Primeiro provimento originário, é a nomeação. Nomeação é o provimento originário, é o primeiro, é a nossa primeira relação com a administração pública. Nós prestamos concurso público, somos aprovados e a administração nos nomeia, ela nos chama a preencher um cargo público. Portanto, o provimento nomeação depende da aprovação em concurso público. Eu me invisto quando eu, após a nomeação, tomo posse. Portanto, não confundam preencher um cargo com investidura. A investidura é uma relação da pessoa física com a administração e é uma relação, em regra, posterior ao provimento originário, a nomeação. No caso da 812, por exemplo, a investidura se dá com a posse. Em âmbito estadual, a investidura, no estado do Rio, por exemplo, ela ocorre com a nomeação, com a posse e com o exercício. Então, a investidura ela pode variar de acordo com a esfera que você presta o seu concurso público. O provimento originário é sempre o mesmo, a nomeação. A partir do momento que a gente foi nomeado, nós temos aí as diversas outras possibilidades de provimento. São os provimentos que decorrem, se originam do provimento originário. Por isso são chamados de provimentos derivados ou decorrentes. E aí nós temos 6. Uma noção geral sobre esses 6 nós podemos anotar aí. E aí eu não vou seguir a ordem da lei, mas eu vou seguir uma ordem que eu entendo mais lógica para que a gente absorva, tá? Readaptação, reversão, reintegração, recondução, promoção e aproveitamento. Se provimento é o preenchimento de um cargo, vacância é deixar o cargo vazio, é deixar o cargo vago. Não se confunde com provimento, são os opostos. Então, vacância são as hipóteses em que eu vou deixar o cargo vago, em que eu estou me retirando do cargo e não preenchendo o cargo. 7 são as hipóteses de vacância, assim como 7 foram as hipóteses de provimento. 1 originário e 6 derivados. Então, 7 provimentos, 7 vacâncias. As 7 hipóteses de vacância estão bem listadas na lei. São, para que a gente já tenha uma noção geral, exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e falecimento. São essas as 7 hipóteses em que o servidor deixará o seu cargo vazio, ou seja, vacância. 7 hipóteses de vacância.
Quando nós listamos as 7 hipóteses de vacância, imagino que vocês tenham percebido que algumas hipóteses de vacância são também provimento. Perceberam isso, né? 2, na verdade, hipóteses de vacância são também provimento. Professora, como assim eu estou deixando vago, mas eu estou preenchendo? Quais são as 2 hipóteses de vacância que são vacância e provimento? Vê se vocês conseguem identificar aí. Podemos listar 2 hipóteses de vacância que são também provimento? Promoção e readaptação. Por que essas 2 são vacância e são provimento? Porque quando eu sou promovido, eu deixo o cargo de técnico nível 1 vago e me torno técnico nível 2. Então, ao mesmo tempo em que eu preencho um cargo, eu deixo o outro vazio. Técnico nível 1, técnico nível 2. Vacância e provimento ao mesmo tempo. Vacância e provimento ao mesmo tempo. E readaptação, mesma coisa. Eu não consigo mais ser digitador, lembram-se disso? Numa sala de audiências. Mas eu vou conseguir agora atender o público, atender o balcão. Então, eu saio da digitação e vou para o balcão. Deixo a digitação vaga, mas preencho o cargo do balcão. Então, ao mesmo tempo que eu tenho um provimento, eu tenho uma vacância. Ao mesmo tempo que eu tenho provimento, eu tenho uma vacância. Portanto, com isso a gente também percebe uma segunda situação interessante. Vacância não significa acabar com o meu vínculo com a administração. Eu posso deixar um cargo vazio, mas continuar me relacionando com a administração. Vacância é simplesmente deixar um cargo vago, sem que necessariamente eu tenha que perder o meu vínculo com a administração. Obviamente, gente, se eu faleço, perdi meu vínculo com a administração, concorda? Por enquanto é assim. Ainda não chegamos no extremo de não ser assim ainda. Não duvido que no futuro não seja, né? Quem sabe a gente vai trabalhar lá de cima. Mas hoje o falecimento é a vacância com a perda do vínculo. No entanto, eu posso ter a vacância sem a perda do vínculo. Nessas 2 hipóteses que a gente acabou de ver. Onde eu deixo o cargo vago e preencho o outro. Mas não só. Na posse em outro cargo inacumulável também, eu continuo com o vínculo. Só que deixo aquele cargo vago. Então, não se confundam e pensem que vacância é o meu desligamento da administração. Desligamento é vacância, mas vacância não é desligamento. Ou seja, 2 das vacâncias são hipóteses de desligamento. As 2 primeiras, exoneração e demissão. Nesses 2 casos eu me desligo. E no último, porque eu faleci, não tem como por enquanto. Mas os desligamentos extra-falecimentos são apenas exoneração e demissão. Provimento e vacância se contrapõem. E o deslocamento, ele se assemelha em nome com o provimento. Então, poderia gerar uma pequena confusão aqui para o operador do direito. Mas nós vamos distanciar bastante essas coisas, porque em nada elas se assemelham, a não ser em relação à nomenclatura. Deslocamento são 2 hipóteses. Uma que recebe o nome de remoção, e o segundo deslocamento, que recebe o nome de reintegração. Todas as 2 são formas de deslocar. Deslocar uma pessoa, o servidor, pessoa física, ou deslocar o cargo do servidor, o cargo que você ocupa. A remoção é o deslocamento do servidor, pessoa física. A redistribuição é a remoção do cargo do servidor. Então, a remoção, deslocamento do servidor. Redistribuição, deslocamento do cargo do servidor. Portanto, eu acho que é automático a gente perceber que a redistribuição, deslocamento do cargo, só pode acontecer no interesse da administração. Nós, servidores, não vamos nos voltar para a administração e falar, olha, eu quero que você coloque 10 cargos no STF. Eu quero que você coloque 10 cargos de analista do TRT na cidade X e tire da cidade Y.
é a administração que vai perceber essa necessidade e vai decidir por redistribuir os cargos, reorganizar. Tem muito cargo de analista do TRE, por exemplo, numa cidade onde o número de eleitores diminuiu. Então, eu pego estes cargos e envio para uma outra cidade onde o número de eleitores aumentou e tem uma demanda maior por servidores do TRE. Isso é a redistribuição do cargo. A remoção é do servidor. Portanto, acho que a gente consegue perceber. A remoção ela pode acontecer não só porque a administração deseja, mas pode acontecer também porque eu, servidor, gostaria de ser removido e peço para ser removido. Olha, eu sou de Minas e eu estou trabalhando há muito tempo aqui no Piauí e eu quero voltar para Minas. Tem cargo de analista do TRT lá? Tem. Tá vago? Tá. Poderia me remover, me enviar para Minas? Então, a remoção ela acontece, sim, de ofício, porque a administração tem interesse, mas ela acontece também porque eu, servidor, solicito, eu, servidor, peço. Então, agora, direitos e vantagens. Aquilo que tem de melhor, por que tantos aqui querem ser servidor e por que também é tão bom advogar para o servidor, requerendo aí os direitos e vantagens dele. A respeito dos direitos, nós podemos listar os melhores direitos que é o valor pago ao servidor pelo trabalho prestado. E em relação ao valor pago ao servidor pelo trabalho prestado, nós temos o vencimento e a remuneração. São duas nomenclaturas, porque são duas situações completamente diferentes, são situações que não se confundem, vencimento e remuneração. O vencimento é uma parcela fixa, é um valor fixo, pago ao servidor pelo trabalho prestado. A remuneração é um valor que tem a parcela vencimento como um dos fatores. Então, remuneração é o vencimento mais vantagens pecuniárias permanentes. Então, relembrando, vencimento é um valor fixo, é aquele valor pago pelo trabalho prestado, e a remuneração é esse valor fixo quando acrescido de vantagens pecuniárias permanentes. Hoje é muito importante a gente lembrar que a remuneração, ela não pode ser menor que o salário mínimo. Isso foi uma alteração sofrida pela Lei 8.112 no ano passado. Então, ela não pode ser menor que o salário mínimo. Qual a consequência disso? Que o vencimento vai poder ser menor que o salário mínimo. Se a remuneração soma vencimento mais vantagens não pode ser menor que o salário mínimo, significa que o vencimento poderá sim vir a ser menor que o salário mínimo. E aí, lembrando disso, a gente se lembra também de uma súmula vinculante, ou melhor, de duas súmulas vinculantes que falam sobre esse tema. Súmula vinculante número 15 e súmula vinculante número 16. Súmula vinculante 15 e súmula vinculante 16. O que essas súmulas falam? A 16 fala exatamente isso, que a remuneração não pode ser menor que o salário mínimo, e a 15 vai falar, portanto, que se o vencimento pode ser menor que o salário mínimo, caso o servidor não receba vantagens que consigam atingir o salário mínimo, a esse vencimento será acrescido o que nós chamamos de abono. E quaisquer acréscimos posteriores incidirão só no vencimento, não na soma vencimento mais abono. Então, recapitulando, analisando isso de uma outra forma. O vencimento ou melhor, a remuneração é o vencimento mais as vantagens permanentes. A remuneração não pode ser menor que o salário mínimo. Portanto, o vencimento pode. Quando ele for e não tivermos acréscimos de vantagens, devemos colocar aí um abono. E se incidirem percentuais sobre isso, os percentuais incidirão só sobre o vencimento, nunca sobre a soma vencimento mais abono. Cuidado que isso são súmulas vinculantes recentes do STF, são importantes tanto para a vida prática quanto para os futuros concurseiros e para quem já está na administração federal. Além desses direitos que o servidor tem, claro, o direito pelo valor pago em relação ao trabalho prestado, é importante que a gente lembre que esse valor deve sofrer proteções. Esse vencimento do servidor, essa remuneração do servidor deve ser protegida. Por isso que a Lei 8.112 fala que a regra é não poder haver arresto
nem sequestro, nem penhora em relação ao vencimento e à remuneração do servidor. Então, não poderá haver arresto, nem sequestro, nem penhora, nem em relação ao vencimento, nem em relação à remuneração do servidor. Mas no direito, quase toda regra tem exceção. E essa regra é uma daquelas que tem exceção. Se o desconto que nós estivermos querer fazendo aí, se o arresto, sequestro e penhora for para pagar prestação alimentícia, nós poderemos sim arrestar, sequestrar ou penhorar. Então, não pode arresto, sequestro ou penhora, salvo se for para prestação alimentícia. Salvo prestação alimentícia. Outra proteção ao vencimento e à remuneração é a impossibilidade como regra de desconto. Então, em regra, não pode haver desconto na remuneração e no vencimento do servidor. Mas aqui também nós temos exceções. A regra é não poder desconto, mas nós temos exceções. Pode haver desconto sim em relação à remuneração do servidor. Quando poderá haver esse desconto? Quando houver uma imposição legal, quando houver um mandado judicial ou até mesmo quando o próprio servidor autorizar esse desconto. Por exemplo, o servidor vai em algum banco, faz um empréstimo e autoriza que o desconto seja feito em folha de pagamento. Nessa circunstância, nós temos uma exceção à impossibilidade do desconto do servidor. Esses são os principais direitos que o servidor possui na Lei 8.112. Depois que nós estudamos e analisamos esses direitos, é muito importante que a gente foque no tema vantagens, porque existem diversas vantagens que o servidor recebe na Lei 8.112 e nós precisamos identificar e agrupar essas vantagens para individualizar cada uma delas. É interessante que a lei lista como vantagem as indenizações, as gratificações e os adicionais. Então, vocês vão observar que no tópico vantagens, ela lista indenização, gratificação e adicional. No entanto, indenização não é assim uma vantagem. O próprio nome já diz, indenização. Aqui eu estou repondo um valor pago de algum prejuízo que eu obtive ou que eu causei. Indenizar não é conceder a ninguém uma vantagem. Apesar disso, no tópico da lei, ela estabelece indenização, gratificação e adicional.